Olá, espero que você esteja muito bem. Aqui é a Lili Pastore do Instituto Yantra e hoje nós estamos aqui no nosso canal A Arte de Cuidar do Ser para falar um pouquinho mais sobre a nossa formação em naturopatia holística. Há algum tempo atrás eu gravei um vídeo falando, explicando um pouco sobre o que é naturopatia holística, mas muitas pessoas ainda entram em contato conosco e têm dúvidas sobre especialmente qual é a nossa metodologia, né? A nossa forma de olhar para esses recursos da naturopatia. Então, nesse vídeo eu vou explicar novamente um pouquinho o que é, né, a naturopatia holística e vou falar também da nossa metodologia, que é inspirar a arte da presença. Então, a naturopatia nada mais é do que os recursos provenientes da natureza que nos ajudam essas terapêuticas que nos ajudam a resgatar o nosso equilíbrio natural. Então aí entram as técnicas, né, de cromoterapia, terapia floral, aromaterapia, fitoterapia, dentre outras técnicas que a gente vai aprender aqui na nossa formação. E a gente tem também a naturopatia dentro do recurso interno, né, da nossa natureza interna, que nada mais são do que os nossos pensamentos, as nossas emoções, a capacidade natural que os seres humanos possuímos, né, que nós possuímos de ressignificar os processos da nossa vida, as coisas que a gente passa, enfim, todos nós somos dotados, assim como a natureza externa tem uma força e um poder muito grande, nós todos internamente somos dotados também de uma força, né, de regeneração muito grande. Então a gente pode aprender a usar melhor os nossos pensamentos, aprender a usar melhor as nossas emoções, ou seja, aprender a usufruir desses recursos internos que a gente tem para que a gente fique melhor e aprenda a lidar melhor com as questões da nossa vida. Então a gente entende, né, que dentro desse olhar da naturopatia a gente está falando de todos esses recursos, tanto os recursos que vêm de fora da natureza externa, mas também os recursos que vêm da nossa natureza interna, que são muito poderosos, né? E eu costumo dizer assim, ambos olhares são extremamente importantes para que a gente possa conseguir caminhar melhor, né, na nossa vida. Eu costumo dizer assim, os recursos externos da natureza externa, eles servem como um caminho para fazer a gente acessar esses recursos internos de uma forma mais fácil, mais rápida, né, mais eficiente. É como se eles nos ajudassem a elevar as nossas vibrações, os nossos pensamentos, né, ou seja, que a gente possa atingir consciências mais elevadas a partir da integração desses recursos, né? Então, isso só é possível se a gente tem esse olhar holístico, né, integrativo. A gente entende que a cura ela não vem de fora, né, e que ninguém pode curar ninguém. Nós somos facilitadores, né? Então, o terapeuta holístico, o naturopata holístico, ele é um facilitador, né, para o processo do outro, né? Ele não é um curador, nós não curamos ninguém, nós não, mesmo que a gente às vezes facilite processos, né? Fazendo indicações ou elaborando uma técnica junto com o cliente, enfim, nós não curamos ninguém, nós facilitamos o processo de cura do outro, que é um processo sempre de autocura, não existe outro caminho, né? Sempre é um caminho de autoconhecimento e de autocura. E aí, entrando um pouco nesse campo, né, do autoconhecimento, eu gosto muito de dizer sempre, né, para as pessoas que nos procuram, que a nossa abordagem da terapia holística e da naturopatia é uma abordagem educativa, né, porque muitas vezes ao longo da nossa vida, da nossa vivência, né, da nossa experiência de vida, muitas vezes nós não aprendemos a olhar para as coisas de uma forma diferente. Então, o processo terapêutico dentro dessa perspectiva, ele é também educativo. E isso acontece justamente por quê? Porque nós desejamos, né, que aquele ser que a gente vai caminhar por um tempo junto, né, possa daqui a um pouco ser autônomo, né, conseguir elaborar, aprender processos e formas diferentes de lidar com a sua vida e que depois ele seja capaz de caminhar sozinho, né?
com todo esse processo educativo que acontece também dentro do ambiente terapêutico. E aí, aprofundando agora um pouquinho mais, né, nesse vídeo, como eu prometi para vocês, eu vou falar um pouco sobre a nossa abordagem, a nossa metodologia, que é a metodologia IAP, que é a forma como a gente ensina os alunos, né, os nossos alunos, a olharem para o ser dentro dessa perspectiva holística. Esse trabalho, essa metodologia, ele foi elaborado a partir de muitos anos, né, da minha experiência terapêutica. Então eu fui percebendo que basicamente todo o processo terapêutico, né, todo o processo que acontecia a partir dentro dessa perspectiva holística, utilizando os recursos da naturopatia, ele tem essencialmente 3 etapas. A primeira etapa é a etapa do inspirar, né? Vamos pensar o seguinte, que quando a gente nasce, quando a gente chega nessa vida, a primeira coisa que a gente faz é inspirar, é respirar, né? É o que nos coloca em contato com a vida. E eu costumo dizer assim, quando alguma coisa sai do eixo, né? Quando a gente não está muito bem emocionalmente, psiquicamente ou fisicamente, a primeira coisa que desestabiliza em nós é a respiração, né? A nossa respiração, ela não fica profunda, ela não oxigena, né, o nosso corpo, a gente não consegue pensar muito bem porque a nossa respiração em momentos de tensão, de estresse, ela sofre uma alteração e não facilita a circulação, inclusive do sangue no nosso corpo. Então, eu costumo dizer assim, todo o processo terapêutico, ele começa no inspirar, né? Então, é a gente chegar, respirar melhor, né? Poder inspirar e expirar com mais tranquilidade, mas também esse movimento do inspirar vem da gente inspirar coisas melhores, né? A gente inspirar a vida, a gente se abrir para um novo, né? Para um novo momento, a gente buscar inspiração no nosso self, né? Nesse lado, né, de nós, não esse lado, mas essa parte de nós que tudo sabe, né? Que tudo vê, enfim, que tem acesso, né? A partes importantes e saudáveis, né, de nós mesmos. Então, esse sempre vai ser o primeiro momento, e não que ele vai acontecer só na primeira etapa do trabalho terapêutico, ele vai acontecer, obviamente, o tempo todo. Mas a pessoa sempre chega motivada, né? Um cliente sempre chega para um trabalho terapêutico, né? Dentro da terapia holística, querendo uma mudança, querendo respirar melhor, ou seja, respirar melhor a sua vida, né, e se inspirar para fazer mudanças. A segunda etapa, né, que é a arte, ela tem 2 movimentos. Ela tem um movimento interno e ela tem também um movimento externo. Então eu costumo dizer assim, a nossa vida, ela é uma obra de arte em si, porque não existe um único ser humano igual ao outro. Então, o processo terapêutico em si é um processo artístico, né? Ele vai ser dotado de sensibilidade, de empatia, de compaixão, né? De união, de integração. É um processo de elaboração. Então, ele é um processo artístico, né? Mas é a arte, né, de sermos nós mesmos, né? De nos redescobrirmos, de nos encontrarmos diante da vida, buscando novas soluções, novas formas de nos apresentar diante da nossa própria vida. E a terceira e última etapa, mas que na verdade também todas as etapas elas vão acontecendo simultaneamente, é a etapa da presença. Por quê? Porque todos nós, em última instância ou primeira instância, sempre queremos estar melhor e sermos felizes, né? E não é necessariamente a alegria, porque a alegria faz parte de alguns momentos da nossa vida. Mas eu costumo dizer assim que a felicidade, ela tá mais ligada, não eu, Aline, digo isso, mas também muitos estudos provam isso, que a felicidade, ela tá mais ligada a um estado de paz, né, de pacificação interna, é uma alegria, é uma felicidade genuína, né? Essa metodologia, ela tem essas perspectivas, né, de inspirar movimentos de renovação para que a gente fique cada vez mais consciente, mais presentes, mais capacitados de fazer escolhas lúcidas na nossa vida.
Então eu espero que de alguma forma esse vídeo de hoje tenha esclarecido um pouquinho mais, né, sobre o que é a naturopatia holística e especialmente sobre o nosso modelo de trabalho, que é a metodologia IAP, e que ele te toque, né, que essas informações te toquem de alguma forma, ou que te sirvam aí de orientação, tanto para você que tem esse desejo de ser um facilitador, né, um terapeuta, naturopata, holístico, né, com essa perspectiva, essa visão holística, quanto para você que tem desejo também de vivenciar isso, né, esse processo na sua vida. Então, muitas pessoas às vezes querem entender o que é a naturopatia holística até para poder se sentirem seguras de procurar um terapeuta que tenha esses recursos e essa habilidade de atender e de facilitar o processo dentro dessa visão. Então, espero realmente que isso tenha contribuído de alguma forma para você e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Até mais!